sou o Edilson. Eu sou o Thierry. Bem-vindo à Bancada da Cerveja. O seu, o meu, o nosso canal sobre cerveja. Inscreva-se no canal e deixe seu like. E agora vamos ampliar a nossa cultura cervejeira. E vamos continuar nossa viagem pelas escolas cervejeiras. Edilson, e por qual escola iremos viajar hoje? Thierry, hoje vamos para Inglaterra. E qual o ponto de partida, Thierry? Bem, iremos falar de um lugar conhecido no mundo todo, os pubs. As mulheres eram quem produziam e comercializavam a cerveja nessa época, trocando em suas casas. Thierry, não podemos deixar de falar realmente sobre a importância das mulheres na produção de cerveja. Essas casas, as pessoas iam e acabavam consumindo cerveja, ou iam lá só para passar o tempo. Essas casas começaram a ser conhecidas como ale houses. Por esse motivo, essas casas tornaram-se public house. Com o tempo, com o passar dos anos, Edilson, virou o que conhecemos hoje, pubs. Agora vamos falar das antigas cask ales, cervejas acondicionadas em barris de madeira, que eram para sua recarbonatação. Thierry, para a extração de cerveja nesses barris, era aberta uma tampa superior, onde liberava a pressão e deixava a cerveja fluir pelas torneiras. Desta forma, Edilson, gradualmente elas perdiam sua carbonatação. Se não fosse consumida rapidamente, elas iam apresentar aromas e sabores desagradáveis, por causa da oxidação e por causa da contaminação. Estilos ingleses, Thierry, até hoje são menos carbonatados, em função da histórica tradição de serviço. Bem, falamos do barril de madeira, agora vamos falar sobre a utilização do barril de metal. Aí, pessoal, para quem acha que cerveja no barril é algo novo, com o aumento da produção da cerveja nesse período, Edilson, os barris de madeira deixaram de ser utilizados por serem mais difíceis de transporte, mais acondicionamento, essas coisas, e mais caro e mais difícil de manter o padrão final do produto. Thierry, a partir de 1950, as cervejarias forçaram a distribuição de cerveja em kegs de inox, o que diminuiu drasticamente o volume de cerveja distribuído nos barris tradicionais de madeira, que tinham características únicas. Agora, Edilson, vamos falar sobre as ales verdadeiras. Nesta época, até as cervejarias menores começaram a pasteurizar a cerveja. Então, poucas cervejarias regionais ainda continuavam distribuindo as cervejas em madeira. E a cerveja em madeira não. Cervejas em barris de madeira. Certo, Thierry. E a cerveja distribuída em barris de madeiras, como todas as características de cerveja artesanal, começou a ser chamada de real ale ou ale verdadeira, diferente das cervejas lagers, pasteurizadas, menos complexas, carbonatadas, que as grandes cervejarias produziam. Certo. Agora, pessoal, vamos falar também sobre o Canra, que teve seu início em 1971, com 4 amigos. O Canra, traduzindo para o português, é Campanha para a Revitalização da Verdadeira Ale. O objetivo dessa campanha era evitar a extinção da cerveja tradicional, promover a cerveja servida de maneira antiga, incluindo os pubs, Thierry. O movimento, que começou só com 4 pessoas, no final já estava com 5.000 adeptos. Até hoje o Canra está em atividade, promovendo e tentando lutar pela diminuição de impostos dos bares e dos pubs que servem esse estilo de cerveja. Eles promovem diversas ações e degustações desse estilo e de outras cervejas. Eu diz qual é o significado de ale? Termo genérico para cerveja inglesa. Basicamente, Thierry, o estudo de estilo da escola inglesa começa com a Pale Ale inglesa e as bitters. Thierry, é importante ressaltar que ale é um termo genérico para cerveja na Inglaterra. Nem sempre o termo ale se refere à família de alta fermentação, pois os ingleses demoraram muito em relação à Europa para utilizar o lúpulo. Antes eles usavam ervas aromáticas que faziam o papel do lúpulo. Posteriormente eles foram utilizar. Então o termo ale se refere a esse tipo de cerveja e beer se refere às cervejas importadas. Já no século XVIII, quando o lúpulo se tornou popular na Inglaterra, então ale e bitter já não fazia mais sentido a utilização desses termos. O termo pale é utilizado para identificar as cervejas mais claras, Thierry. Antes das melhorias nas técnicas de secagem do malte, as cervejas eram mais escuras, de coloração marrom. As cervejas feitas com malte pale ale mais claros, porém com notas torradas mais leves, ficaram conhecidas por esse nome. Só que elas só se tornaram populares, Edilson, ali no século XIX.
Com o aumento das viagens dos britânicos para a Índia, eles sentiram a necessidade de exportar barris de cerveja para aquele país, já que eles ficaram por lá, acabavam ficando por lá por muito tempo. Certo. Eles exportavam a Pale Ale tradicional, porém a Pale Ale tradicional não aguentava a viagem de navio longa, então estragava. O que os cervejeiros da Inglaterra fizeram? Acrescentaram mais lúpulo e álcool. Ela ficou mais alcoólica e mais lupulada. Assim, aguentando maior a viagem, já que esses dois itens aumentam a vida útil da cerveja. E com o passar do tempo, Thierry, essas cervejas mais alcoólicas, mais lupuladas, começaram a pegar gosto no país, na Índia, e começaram a ser chamadas de India Pale Ale, ou IPA. A cervejaria da cidade de Burton-on-Trent, vendo a necessidade crescente desse segmento de cerveja, eles fizeram uma mais refrescante, mais seca no final, já que a água da região privilegiaria o sabor do lúpulo. Então, Edilson, agora nós vamos fazer um breve resumo dos estilos ingleses. Vamos começar pela Special Best Bitter, de cor dourado intenso a cobre, com aromas e sabor equilibrado do malte e lúpulo, sendo o malte perfil amendoado. O aroma e o corpo dela é médio e o álcool é de 4%. A Classic Style Pale Ale era marcada por um aroma mais frutado, com malte amendoado e notas típicas terrosas, básicas do lúpulo, com amargor médio no final seco. E a base era de ales inglesas. Certo. Agora tem também a English Style Indian Pale Ale, a IPA. Destaque para as notas terrosas e herbais do lúpulo, adicionado ao aroma frutado proveniente da fermentação. O álcool dela, o teor alcoólico dela, é de 4,5% a 7,1%. Possui um aroma médio a intenso, final seco. Agora fala um pouco das porters pra gente. As porters surgiram no final do século XVII, com mais escuras, feitas com malte torrados e com sabor mais tostado, E seu nome foi dado pelos trabalhadores na região, que teve muita melhoria nos últimos 300 anos. Os avanços em secagem de malte produziam um malte mais claro. E os cervejeiros, percebendo que este malte rendia mais, começaram a dar mais preferência para esse malte. Só que as porters, para elas serem mais escuras, eles começaram a utilizar açúcar queimado para deixá-la mais escura. E nisso ela ficou mais doce, perdendo suas características originais. E assim foi perdendo o gosto, a população foi perdendo o gosto por ela. O que você tem para falar das stouts? As stouts se desenvolveram, com umas versões mais fortes, as porters, que eram mais fortes e escuras, e foram chamadas de stout porters. Porém, esse estilo realmente se popularizou, Edilson, quando um cervejeiro escocês começou a produzir sua porter e ela ficou conhecida pelo mundo todo. Foi Arthur Guinness que, em 1754, com apenas 34 anos, arrendou uma cervejaria. Poxa, o cara com 34 arrendou uma cervejaria. Na época de Arthur Guinness, a cerveja vindo de Londres pagava menos impostos. Mas ele persistiu, continuou produzindo a sua cerveja Extra Strong Porter e teve sucesso. E ela ficou conhecida, e aí ele começou a exportar ela para Londres. Outras cervejarias na Inglaterra, na Irlanda e na Escócia também produziam stouts, mas foi a Guinness que praticamente se tornou um sinônimo de stout, com uma versão mais suave, a Guinness Draught. Thierry, como diferenciar as porters da stout? Hoje temos alguns estilos de porter e uma grande variedade de strong, dry stout ou a Imperial Stout, que temos um vídeo a respeito dessa cerveja, Dilson. Essas cervejas têm características comuns e distintas. A variação de álcool, aroma ou intensidade na torra. Thierry, a seguir, entenderemos melhor, de forma macro, o que diferencia as porters da stout. Mas é certo que é apenas uma linha tênue e pode haver intersecções entre esses estilos. Vamos para o resumo de estilos, Thierry. Certo, vamos lá. Porters variam de marrom claro a marrom intenso. No aroma e no sabor apresentam notas remetendo principalmente a caramelo e chocolate. O álcool e o corpo vai variar conforme os subtítulos dela.
Thierry, as stouts são pretas e apresentam notas mais intensas, de maltes torrados, chegando a aromas que lembram ao café expresso. De teor alcoólico, amargor e corpo também pode variar com os subestilos. Agora vamos para os estilos escoceses. O estilo de origem escocesa tem características do malte em destaque. O aroma e os sabores provenientes lembram caramelo, certo? Normalmente elas têm um doçor residual muito presente. Como os escoceses sempre tiveram pouco acesso ao lúpulo, nunca tiveram as suas características destacadas. Mas ainda assim, o amargor presente é importante para balancear a doçura residual. Pelo fato da Escócia ser mais frio que a Inglaterra, Edilson, ela não apresenta os aromas típicos da levedura, porque a baixa temperatura não é boa para o aroma vindo da fermentação. Agora, Edilson, vamos fazer um breve resumo do estilo, começando por você. Escoteio. Marrons, as escoteios dão destaque ao malte. As notas lembram caramelo, Thierry, e possivelmente um chocolate, além da doçura residual presente. Os aromas e sabores de lúpulo são pouco presentes. O álcool varia de 6,6% a 8,5%. A sensação na boca é aquecedora e encorpada. Antigamente o termo Old Ale, ou cerveja envelhecida, ou ainda a Stock Ale, normalmente referiam a cervejas que ficavam por mais um ano ou até mais dentro dos barris de madeira para pegar aquele sabor da madeira e tal. Apresentavam uma leve acidez nesse estilo, Edilson. Muitas vezes o termo... Desculpa, Edilson, te interromper. Muito bem. Mas é que eu esqueci de falar que antes deles venderem essa cerveja, eles misturavam ela com a cerveja mais jovem. Ok. E muitas vezes o termo Old Ale também foi usado para identificar cervejas mais escuras e mais alcoolizadas. Hoje em dia o termo Old Ale se refere a um estilo específico, que você vai nos ajudar agora a entender qual é esse estilo. Edilson, a cerveja Old Ale hoje ela é complexa, com aromas e sabores maltados, remetendo caramelo em primeiro plano. Complexa com aromas frutados, principalmente de fruta seca. Apresentam baixa presença do lúpulo e baixo amargor. Podem apresentar notas provenientes do envelhecimento na madeira, que vai ser o aroma oxidativos, baunilha, couro, uma leve acidez. E esse foi o vídeo de hoje. Inscreva-se no canal, deixe seu like, dislike, comente e compartilhe. E até a próxima!